Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para São Lourenço. Bom sucesso, Contagem. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Super jogão, Cruzeiro e Atlético. Lances polêmicos, arbitragem contestada. Atlético faz 4-3 e assume a liderança do Mineiro. Tardelli muda sua história nos clássicos. Cuca assume erros da equipe, mas também questiona Cleison Veloso. A América vence Ipatinga, é o vice-líder. A rodada pelo interior do estado. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho, Fábio Pinel. E vamos lá, o clássico comprovou que torcida não ganha jogo. Foi o terceiro confronto entre os rivais que contou com apenas torcedores de uma das equipes. E novamente, quem não teve o apoio da massa, saiu vencedor. O Atlético de Dorival Júnior é o primeiro a ir para o gramado. Um time ainda em formação. Isso, para o clássico, não significa nada. Pelo lado do Cruzeiro, a força da base de Cuca, do time vice-campeão brasileiro. E isso, será que tem significado? Durante a semana, alguns personagens do clássico prometeram mudar suas histórias no confronto. E conseguiram. O Wellington Paulista. A torcida pegava no pé do artilheiro, até ele abrir o placar. Cruzeiro 1-0. Diego Tardelli disputa o clássico pela 9ª vez. Não marcou muitos gols. E ele acaba fazendo 2 em 3 minutos. Pênalti de Léo em Werley. Tardelli cobra e deixa tudo igual. 1-1. E o da virada do Galo também é dele. Fábio defendeu na primeira tentativa, mas no rebote não tem jeito. Atlético 2-1. E como o jogo é de rivalidade, grande clássico. Olha aí o Henrique, no início da segunda etapa, deixando tudo igual, 2-2. Só que o Galo não deixa o rival comemorar e marca novamente e com Tardelli, 3-2. O jogo segue ofensivo, na velocidade, como é característica dos dois treinadores. Não faltaram reclamações contra a arbitragem dos dois lados. Todos queriam as penalidades. E tinha mais. Neto Berola é lançado na área. Dribla Fábio e amplia. 4-2. E na verdade tinha muito mais. Gil vai marcar e deixar os minutos finais inesquecíveis. É o Cruzeiro em cima com o Wellington Paulista. Que lance! A trave impediu o empate celeste. Depois, Ed Carlos também tem sua chance. E Diego Tardelli, autor de 3 dos 4 gols do Galo, ainda teve tempo para ser expulso no finalzinho. Em 2011, o clássico completa 90 anos. O desse sábado, sem dúvida, foi um dos mais emocionantes da história. Mesmo sem torcida, o Galo ficou com a vitória. Mas não há tempo para lamentações na equipe celeste. Na próxima quarta-feira, o time de Cuca estreia na Copa Libertadores da América. De repente, uma derrota dessa te exige, te obriga a dar o teu 100%, que às vezes se dá o 99% e faz falta, o 0,1% no próximo jogo. Então, às vezes é bom, há males que vem para o bem, tirar proveito em cima de uma derrota. Essa derrota de hoje não foi decisiva. Quarta-feira pode ser. Foi um grande jogo, um grande espetáculo. As duas equipes proporcionaram aí uma partida muito veloz, disputada ao extremo. Mereceram pelo espetáculo que foi produzido. Logicamente que nós saímos vencedores da partida, mas nada além daquilo que todos nós aí esperávamos. Daqui a pouco a gente vai para toda a polêmica do clássico, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem que ficar muito claro, e a gente está vendo aí todas as reclamações do Cruzeiro com relação à arbitragem,
e tudo que aconteceu, que a gente vai ter oportunidade de ver em várias câmeras para a gente tirar todas as dúvidas. Mas eu acho que é importante dizer o seguinte, há muito tempo a gente não vê um clássico como esse, tão disputado, com duas equipes na velocidade, agindo da forma como Atlético e Cruzeiro agiram no sábado. Os dois treinadores, tanto o Dorival Júnior quanto o Cuca, estão de parabéns pela forma como colocaram taticamente as suas equipes, o tempo inteiro procurando gol. O Cruzeiro podia ter recuado quando empatou o jogo, como a gente já viu várias vezes com o Adilson Batista isso acontecer, não o fez. Da mesma forma, o Atlético poderia ter recuado quando estava vencendo, ter segurado o jogo, e foi um jogo lá e cá. Eu acho que isso é que tem que ter dito. Eu recebi alguns e-mails de gente falando assim, você achou que foi um jogão, você precisa ver Barcelona e tal, jogos na Europa. A gente está falando do que a gente pode ver aqui. E acho que as duas equipes, pelo que mostraram na partida, da forma como se mostraram ofensivas e táticas, eu acho que elas deixam uma grande esperança que seja uma grande temporada para os dois grandes de Minas. Vamos ouvir os nossos comentários agora. A gente vai com a parte técnica do jogo. Eu disse o seguinte, o Atlético teve os seus jogadores fazendo mais a diferença do que se esperava de alguns jogadores do Cruzeiro, efetivamente. Então, essa foi a diferença no Clássico. Você, por exemplo, você pode usar 14 jogadores num Clássico. Aí você tem do lado do Cruzeiro, onde 4, 5 peças não funcionam. E chaves, né? Realmente fica difícil. E no Atlético não, houve aquele equilíbrio e algumas peças renderam bem mais do que vinham rendendo. Então fizeram a diferença. Tardelli fez a diferença, o Ricardinho jogou muita bola, comandou o meio de campo do Atlético, a defesa se posicionou muito bem, principalmente com o Leonardo Silva. Então aí faz a diferença mesmo. No Cruzeiro, diferentemente, Thiago Ribeiro não rendeu nada, o Wellington Paulista mesmo fazendo gol não rendeu, os dois zagueiros, tanto o Léo como o Ed Carlos, não renderam, o Montijo não rendeu nada. Então o próprio Leandro Guerreiro fez uma estreia melhor do que jogou no sábado agora. Então fica difícil, o Cuca tem que ficar preocupado mesmo, porque as peças-chave do Cruzeiro não estão funcionando. E foi o primeiro grande teste do Cruzeiro. Esse ano foi contra o Atlético. E logo na quarta-feira já tem outro grande desafio, que é contra o Estudiantes, pela primeira partida da Taça Libertadores da América. Então tem que ficar preocupado mesmo e tem que organizar também. O Cruzeiro tem que fazer de tudo. Eu nunca vi, na minha vida, um jogador nem estrear e fazer falta como Maurício Vitorino. É verdade. Nem estreou, porque a defesa está o Léo ali. A gente nem sabe efetivamente como nem joga. Sabemos como que ele vai se comportar. Mas o Cuca vai ter que colocá-lo. Se ele estiver em condição de jogo, o Cuca vai ter que escalar. Técnico do Cruzeiro que promete mudança para a Libertadores. Agora, Flávio Carvalho, da mesma forma, a gente pode dizer que Leonardo Silva, diante de toda a preocupação que se tinha com o que ele ia enfrentar, ele se mostrou extremamente seguro, extremamente maduro, fez uma diferença danada para o time do Atlético, como fez o Ricardinho, como fez o Diego Tardelli. Quer dizer, as peças do Atlético funcionaram. Pois é, Gilmar, o Clássico teve tudo que o torcedor gosta, né? Muitos gols, muita reclamação, né? muita interrogação com respeito à arbitragem, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Agora, alguns fatores que a gente tem que analisar. Primeiro deles, eu não vou crucificar o Léo e nem o Gil, porque o ano passado o Cruzeiro teve, se não foi parece que foi a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Certo? E jogaram bem. Agora, jogar uma partida mal, a gente não pode criticar porque é Nova Lima, eles jogaram bem. Certo? Então isso aí, eu acho que vamos esquecer isso. Segunda coisa, o Atlético teve uma importância fundamental no banco na hora que mexeu no segundo tempo. Porque o Cruzeiro empatou logo aos 3 minutos, e aí o Dorival mexeu na equipe, deu mais velocidade para a equipe, e o Atlético acabou em velocidade, ganhando o jogo do Cruzeiro. Então, isso aí a gente tem que dar também crédito ao Dorival Júnior por saber mexer, aonde mexer. O Cuca, para mim, mexeu tarde demais. Ele teria que ter tirado o Thiago Ribeiro, que estava mal, e poderia ter colocado o Alisson, que tem estado bem no jogo. Não fez isso também. Né? Não sei se o Diego Fernandes... Mas aí eu vou discordar de você só pelo seguinte. Ele já voltou com 2 alterações no intervalo, que foi o Roger e o Léo, e tirou o Léo para colocar o Ed Carlos. Se ele já faz as 3 substituições no intervalo... Ele corria muito risco. Corria um risco muito grande. Mas eu acho que ele não precisava ter tirado naquele momento, sabe, o Diego Renan. Eu achava que não precisava de colocar. Porque se ele coloca o Alisson no jogo, ali tirando o Thiago Ribeiro, é claro que o Alisson ia aprender mais um pouco o time do Atlético lá. Porque o Alisson cai nas 2 pontas. Então ele poderia ter dado mais dinâmica ao time do Cruzeiro e não deu. Então o Cuca nessa daí, que a gente está cansado de elogiar, para mim, ele errou. Agora, isso aí tudo faz parte do jogo. Atlético ganhar, né? Agora eu duvido que alguém vai querer jogar com a torcida só. Né? Porque nos 3... O que aconteceu? Eu acho que eles vão querer jogar, só que sempre com a do adversário. Então não vai mesmo. Agora, é claro que quarta-feira, sim.
Perder para o Atlético é completamente normal, principalmente na circunstância que foi. Agora, perder para o Estudiantes do Mineiro aqui em Belo Horizonte, aí é normal. Que aí é um grupo fortíssimo, um grupo complicado, e o Cruzeiro, principalmente porque tem 2 jogos seguidos pela Libertadores em casa, contra o Estudiantes e contra o Guarani, né? Ele já saindo com 6 pontos, dá uma moral muito grande para o time buscar a classificação do seu grupo. Agora, olha só, o Fábio Pinel teve chance de conversar com o Cuca bastante depois do jogo e ele se mostrou bastante nervoso e bastante, vamos dizer assim, chateado, talvez decepcionado com alguns jogadores da equipe. Muito, né? muito chateado, Edmar. O Cuca está apostando em alguns jogadores que não estão dando retorno. E o Montijo, por exemplo, não jogou bem. Por quê? Porque foi muito bem marcado pelo Zé Luiz. Mas, em compensação, o Montijo também não fez por onde escapar dessa marcação. Ele se deixou marcar, vamos colocar Um jogador dessa que tem forma. tanto na movimentação, uma das principais características. Um jogador do talento do Montijo não pode dar essa situação para o adversário. O Thiago Ribeiro, que eu até tinha a impressão de ter se movimentado bastante, apesar de ter sido pouco produtivo. É um jogador que não está rendendo aquilo que o Cuca espera. E aconteceu em Nova Lima também. E aconteceu em Nova Lima. E não me surpreenderia se o Alisson já fosse titular contra o Estudiantes na próxima quarta-feira. Acredito que é uma situação que o Cuca deve estar analisando já para essa estreia na Libertadores. O Diego Renan. O Diego Renan, ofensivamente, é um jogador que aparece muito bem. Leva sempre muito perigo. Teve, inclusive, uma oportunidade que o Renan Ribeiro defendeu. Só que na defesa, ele deixa a desejar. Ele dá espaço demais atrás. E quando você dá espaço e a zaga, no caso do Clássico, não ajuda, aí fica fácil para o adversário. Então há essa insatisfação do Cuca com certas peças no elenco cruzeirense. Só E duas olha coisas só, mais, só agora eu vou chamar outro VT que é do Tardelli, daqui a pouco a gente vai comentar mais, só para esclarecer mais uma coisa. Marquinhos Paraná pode aparecer, viu, galera? Tardelli teve pedido atendido, marcou 3 vezes e comandou a vitória atleticana no primeiro duelo da década. Clássico, vamos combinar, tinha ingredientes especiais. Quer ver só? Durante a semana, muita gente falou. Eu estou bem tranquilo, estou bem ciente do que eu fiz, do que eu posso fazer e o que eu faço dentro de campo para ajudar o time. Então acho que não me incomoda, não. E ele marcou, abriu o placar. E aí vem a história de Tardelli. Ele queria viver as emoções que Obina havia vivido. Marcar 3 gols em um clássico. Fico muito ansioso, esperando chegar o momento do jogo. Você fazer a diferença num clássico, assim como fez o Obina no passado. Pedido atendido. Ele cobrou o pênalti sofrido por Werley e deixou tudo igual. Jackson iniciou a jogada e ele, Tardelli, surgiu de repente nas costas de Léo para superar Fábio. 2-1. Tardelli viu Henrique empatar logo no início do segundo tempo. Aí tentou resolver rápido, nem deixou o adversário comemorar. Recebeu perto da área e girou rápido e mandou a bola no canto direito de Fábio. 3-2. E depois, Tardelli ainda acompanhou o gol de Neto Berola, fazendo 4-2. E viu Gil diminuir para o Cruzeiro, 4-3. E para quem fez toda a história no Clássico, ainda tinha mais um lance, o da expulsão. Tardelli terminou o jogo levando o vermelho. Só fazer o gol da vitória, para mim, acho que seria bom demais, né? E já que pude fazer os 3 gols, acho que é um momento único, né? É um momento que você fica lembrado no Clássico, você fica lembrado na história do clube, né? E graças a Deus esse momento chegou. Acho que a cobrança era muito grande em cima de mim, né? Durante os Clássicos. E hoje eu pude provar mais uma vez, né, meu potencial, né, minha qualidade dentro de campo. Então, para não deixar dúvida, né, hoje eu fiz uma grande partida. A pressão era grande em cima do Tardelli, foi durante toda a semana e ele fez a diferença. Mostrou personalidade, mostrou a busca pelo jogo e fez a diferença. E durante mostrou a semana, dentro de campo. Durante a semana ele falou que ia se inspirar no E Obina. deu certo. E se inspirou nos últimos 2 clássicos, 4-3 para o Atlético. A gente brincou que queria ligar para a China, né? Ligou, então. Ligou e aí foi. E o Obina deu o caminho das pedras para ele. Realmente fez a diferença, são poucos
que fazem 3 gols no Clássico. São 9 do lado do Atlético, agora 7 do lado do Cruzeiro, que conseguiram fazer 3 gols no Clássico. Tardelli está de parabéns, o Atlético também está de parabéns. Porque o Atlético, esse ano, tem outra cara, viu, gente? O Atlético vai ser isso aí e os 2 times estão no caminho certo. Agora, eu acho também, e é bom lembrar também, Fábio, a presença do goleiro do Atlético, né? Que fez boas defesas. A gente vai mostrar, né? nos melhores Fez momentos. boas defesas. A zaga do Atlético teve bem, o meio-campo funcionou com o Ricardinho, o Tardelli chegou a fazer a diferença. Né? O Magno Alves, para mim, ficou meio perdido um pouco ainda. Mas eu achei que né? ele teve uma movimentação interessante e o Léo que o diga. Né? O Léo tá lembrando dele até agora. Né? Então o Atlético teve mais volume de jogo que o Cruzeiro, né? mais, pelo menos soube mais aproveitar. No coletivo. No coletivo, as falhas do Cruzeiro do que o Cruzeiro do Atlético. Apesar de que, para mim, as duas defesas, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, com 2 bolas na trave, poderia ter ganho de 5-4 também. Poderia ter empatado o placar era... Hoje a gente estava falando aqui, né, das duas defesas. As duas defesas. Porque uma defesa que toma 4, outra que toma 3, né, num clássico, a gente não pode também... Mas é no jogo aberto, né? Um jogo muito ofensivo. Fantástico. E outra questão, você citou só do goleiro, só para lembrar do Renan Ribeiro, desde que ele entrou na equipe do Atlético, a gente está vendo clássicos mais equilibrados. Isso é muito interessante. Havia um desequilíbrio enorme entre Cruzeiro e Atlético nos últimos clássicos. A vantagem do Cruzeiro era enorme. Agora, com a chegada do Renan Ribeiro, isso está equilibrando. E é bom para o futebol, é bom para o torcedor que acompanha, principalmente, claro, para o atleticano. Sobre o Diego Tardelli, parabéns pelos 3 gols, mas, na hora de comemorar, não pode provocar o torcedor como você fez, Tardelli. Eu discordo totalmente da sua postura na comemoração após o 2º gol da partida. O Kleber fez isso provocando a torcida do Atlético, eu fui contra. E você provocando a torcida do Cruzeiro, também sou contra. Eu acho que existem formas de ser extrovertido, de provocar o adversário, mas não tão ofensivamente como você fez. Acho que é o único ponto negativo do Tardelli, além, claro, da expulsão desse clássico contra o Cruzeiro. Isso é óbvio, a gente está falando porque a rivalidade está ficando a cada dia mais acentuada, né, e muito mais fora das 4 linhas. Então, no que pudesse preservar, está valendo. Mesmo a gente sabendo que o futebol, sem dúvida nenhuma, tem que ter alegria, tem que ter essa história, mas se puder evitar esse tipo de coisa, é mais interessante.